Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: a hipocrisia da comoção seletiva no caso da guerra agora da Ucrânia. Você já reparou o tom das reportagens que têm sido feitas sobre a guerra da Ucrânia? São todas reportagens num teor muito sentimental, né? E é óbvio que uma guerra é uma coisa dramática, uma guerra é uma coisa ruim, guerra morre pessoas, ninguém acha isso bom, ninguém acha isso bonito, né? Não é essa a questão. Só que as análises que são feitas, aliás, não são análises, né? São coisas um termo muito propagandístico. Se você reparar, são bombas em hospitais, ataque em não sei o que, maternidade acontece não sei o que, criancinha morta, não sei o que. São sempre reportagens de um teor bastante sentimental, né? São aquilo que é mais visto. Se a gente for ver o que foi passado no Fantástico no último domingo, foi uma coisa bem maniqueísta, né? Inclusive o entrevistado ali tratava o Putin como um psicopata, um louco, não sei o quê. Ou seja, fazendo uma análise que despolitiza o fenômeno, né? E se você reparar, em todo contexto onde tem um conflito desse, faz-se reportagem desse tipo. Só que eu não sei se vocês repararam que o lado da mídia muda drasticamente conforme quem é o atacado, quem está atacando. Já reparou o seguinte? Por exemplo, está tendo muita reportagem agora sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Aí eu pergunto a vocês, por que estão fazendo tanta reportagem sobre isso? Ah, é porque tá tendo guerra. Não, não é por causa disso não. Tá tendo guerra no Iêmen e você não escuta falar do Iêmen. Tá tendo guerra na Palestina há 70 anos e você não escuta falar disso. Tá tendo guerra civil na Síria há 10 anos e você não escuta falar nisso. Ah, mas é porque tá morrendo muita gente na Ucrânia. Muito menos do que no Iêmen, muito menos do que na Síria. Então não é porque tá morrendo muita gente. Ah, porque lá tem chance de acontecer uma guerra mundial. Eu vi esse exemplo esses dias, né? Porque tá envolvendo a Rússia. Ah, então quando os israelenses massacrando os palestinos e o palestino não tem bomba atômica, portanto não tem condições de ter um ataque nuclear dos palestinos contra os israelenses em retaliação. Por conta disso, então é mais tranquilo. Pode ter massacre, que o massacre não vai chocar a população. Só choca a população a chance de os russos retaliarem, né, uma possível invasão ali dos Estados Unidos, né, na Ucrânia, na Rússia, não sei o que, isso gerar uma guerra mundial. Quer dizer, o X da questão é porque pode gerar uma guerra mundial ou não. Ou seja, enquanto tem massacre de um povo forte contra um povo fraco, não tem problema, como é o caso dos palestinos, né? Os números de ataques terroristas que ocorrem na África, as pequenas guerras que ocorrem na África, falo pequenas é só maneira de dizer, né? Porque não é uma grande guerra em grande escala, né? Mas morre muita gente. Não tem nada disso na mídia. Então, não é que a mídia esteja preocupada com morte, não é porque a mídia esteja preocupada com guerra, não é porque essa mídia está preocupada com os direitos humanos. A questão é o seguinte: a mídia tem lado. A mídia tem lado. A mídia ocidental toda defende o lado dos Estados Unidos no conflito. A Ucrânia é uma aliada, nesse contexto, com esse governo dos Estados Unidos. Então, como os russos são os agressores, né, os russos que estão invadindo a Ucrânia, você tem toda uma demonização do governo russo, e é no caráter muito maniqueísta mesmo, muito infantil, né? Putin acordou de mau humor e resolveu invadir a Ucrânia. Não tem OTAN, não tem expansão da OTAN, não tem neonazismo na Ucrânia, não tem nazista dentro do governo, não tem nazista dentro do exército da Ucrânia, não tem milícia nazista com tanque de guerra, não tem ataque aos russos que moram na Ucrânia. Nada disso existe. O que existe é um Putin mau que acordou de mau humor e resolveu invadir a Ucrânia. Você veja que eu não estou entrando no mérito da questão. Não estou entrando no mérito da questão. O que eu estou discutindo é a forma maniqueísta como a mídia retrata essa questão. E aí eu gosto de comparar principalmente com a questão da Palestina, né? A Palestina tem conflito com Israel desde que foi criado Israel em 1948, né? Onde o Estado de Israel foi criado e nem perguntaram aos árabes se eles concordaram com isso ou não. E existe um contexto ali de conflito em que Israel cada vez mais toma território, mata palestinos, expulsa os seus palestinos das suas terras, invade, ocupa território, né? Você tem a faixa de Gaza ali, que é um grande campo de concentração, onde Israel humilha e faz o que quer com os palestinos. E aí os palestinos reagem, tacam pedras nos tanques israelenses, tacam coquetéis Molotov no tanque israelense. A questão é, como a mídia trata esses palestinos que tacam pedras, né, em coquetéis Molotov em tanques israelenses? Pergunta aí para você, dá um tempinho para vocês responderem. Como é que eles são retratados pela mídia ocidental? Terroristas, né? Agora os ucranianos estão sendo chamados de quê quando estão sendo chamados a jogar coquetéis Molotov nos tanques russos? Heróis. Ora, mas por que a situação é tão diferente assim? Os russos estão invadindo ali o território da Ucrânia, os ucranianos estão reagindo, tacando coquetéis Molotov.
Os israelenses invadem os territórios palestinos, os palestinos reagem tacando coquetéis Molotov. Só que os palestinos são terroristas e os ucranianos são heróis. É que a mídia tem lado. Não se iluda quanto a isso. A mídia tem uma posição, ela tem um lado. A mídia é pró-Ocidente, né? E a mídia vai sempre defender o lado dos Estados Unidos. Já é um aliado dos Estados Unidos. Então a mídia vai defender o interesse de Israel. Você não conhece a versão dos palestinos. A mídia é aliada da Ucrânia né? A mídia quase toda pertence aos Estados Unidos ou à Europa, né? O que a gente chama de grande mídia ocidental. Então eles vão demonizar os russos. A mídia tem lado. E aí eu pergunto a vocês, vão lembrar, outras reportagens foram feitas em outras guerras? Guerra do Afeganistão e Guerra do Iraque. Agora é reportagem, né, da guerra da Rússia e da Ucrânia para tudo quanto é canto. Vamos voltar 20 anos atrás aí, na memória. 2001, invasão do Afeganistão por parte dos Estados Unidos. 2003, invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos, com apoio da OTAN. Essa OTAN boazinha, que só quer defender a liberdade e a democracia do mundo. Como é que foram retratadas essa guerra? Foram feitas reportagens de quê? Mostrando como os afegãos sofreram com a ocupação? Foram feitas reportagens mostrando como que os iraquianos sofreram com a ocupação e invasão dos Estados Unidos? Não. Como é que era a reportagem? Eram mostrando o quanto que os governos desse país eram absurdos, o quanto que os governos desse país eram tirânicos, como que Saddam Hussein era um monstro, era um demônio que mandava matar até o cunhado. Não que não seja verdade, por tudo que parece mesmo, parece que Saddam Hussein mandou fazer isso mesmo. Não que os afegãos sejam bonzinhos, eu não estou discutindo isso. Veja, eu estou discutindo mídia, não estou discutindo o mérito das guerras. Isso é uma outra questão, talvez eu vá discutir num outro momento. Estou discutindo o seguinte: demonizou-se esse governo por parte de reportagem. Era reportagem no Afeganistão mostrando como ele reprimiu as mulheres, mostrando como que o governo dos talibãs era um absurdo, etc e tal, e o quanto que os Estados Unidos estavam indo lá para poder, portanto, salvar. Qual é o sentimento que cria na população quando mostra o quanto é horrível o Iraque e o Afeganistão governado por esses governos? Ora, temos que tirar esse governo do poder. Os agressores dos Estados Unidos estão certos ao invadir o Iraque e o Afeganistão. Porque eles estão, cara, lá tirando um governo que é um tirano, que é um absurdo. E daí mostraram um monte de reportagem de teor bastante sentimental que convenceu a opinião pública mundial de que era justo fazer aquela guerra. Quando a mídia defende o agressor, faz-se reportagens condenando o governo que está ali. Quando a mídia é defensor do país que está sendo invadido, no meu caso agora da Ucrânia, despolitiza-se completamente o contexto, né, e demoniza-se o que está invadindo. Veja, pela milésima vez, vamos parar de ser emocionado, vamos parar de ser sentimentalista, de ficar analisando, tentando dizer que eu estou justificando a guerra. Estou fazendo uma análise de mídia aqui para mostrar como é que a opinião pública das pessoas é manipulada. E aí você pode dizer assim, mas eu não sabia da guerra da Síria, eu não sabia da guerra do Iêmen, como é que eu vou saber disso tudo? Eu sou obrigado a saber disso tudo? Não, realmente você não é obrigado não. São realmente pessoas que estudam mais as ciências humanas e tal, é que ficam sabendo disso. Só que aí, ao dizer isso, você concorda comigo no seguinte: a mídia determina o que vai contar para você e o que vai esconder de você. E isso vai determinar você saber ou não dos conflitos, concorda comigo? E isso, por sua vez, vai determinar a opinião que você vai ter dos conflitos. Se você não vai se revoltar contra um conflito que você não sabe que existe. O que está acontecendo no Iêmen? Você sabe? Não. Lógico que você não vai se revoltar contra isso, você nem sabe. A questão é que você concorda comigo, então, que outros controlam o que você sabe e outros controlam, portanto, o que você pensa. Se eu controlo as informações do que você tem acesso, eu controlo o que você vai pensar sobre os conflitos. Se eu te falo só a parte boa do governo da Ucrânia, você vai achar que eles são ótimos, que o governo russo é maligno. Se eu te falo só a parte boa do governo russo e omito a parte ruim, você vai achar que os russos são ótimos e que, enfim, eu controlo a sua opinião através disso. Então, é uma frase clássica, né, da publicidade. É possível dizer uma grande mentira dizendo só a verdade. Eu mostro para você toda a parte positiva de um lado, omito toda a parte negativa desse mesmo fenômeno. Então, cria-se, na verdade, um pânico moral e controla a mente das pessoas mediante sentimentos. As pessoas não entendem de geopolítica. Falando a pessoa comum, né, o cidadão comum brasileiro, mundial, não entende isso. Tem que ter um certo conhecimento histórico, político para compreender esse tipo de fenômeno. Então, eu queria convidar vocês à reflexão e pensar o seguinte: essas mídias que você tem acesso, de onde vêm essas informações?
Qual é a fonte dessa informação que chega até você? Eu lembro que eu tinha uma discussão com um cara na internet, ele falou assim, eu leio várias fontes de informação diferentes. Eu leio o Globo, eu leio o Estadão, eu leio a Folha de São Paulo, eu leio o BBC, eu leio o CNN, eu leio o El País. Pô, cara, tá de sacanagem, né? Você não percebe que todas essas fontes, essas informações, todas essas mídias que você falou, têm como fonte de informação as mesmas, que são ou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou as mídias hegemônicas dos Estados Unidos que reproduzem, né? Os jornais daqui são copia e cola das informações que vêm de lá. Você quer ter uma informação mais plural mesmo? Assista a TV russa, como eu assisto. Assista a TV chinesa, como eu assisto. Eu assisti a TV iraniana, que foi tirada do ar pelo YouTube. Eu estou usando uma plataforma que é controlada pelos Estados Unidos, é o YouTube. Vou postar no Facebook. De onde é o Facebook? E de onde é o Instagram? E o WhatsApp? YouTube e as outras redes? São todos estadunidenses, né? Então é possível controlar a informação. O Facebook liberou discurso de ódio contra os russos. Não foi contra o governo russo, nem contra o Putin, não. Foi contra os russos. Pegou tão mal que ele teve que voltar atrás. Eu já fui punido, eu controlava uma grande página do Facebook, até uns 1 ano e meio, 2 anos atrás. E a página foi punida porque eu botei uma imagem de Hitler para poder criticar essa frase do Hitler. Foi considerado um discurso de ódio. De tanto que o Facebook tinha uma política de punir discurso de ódio. Só que o Facebook liberou, no caso, se for contra os russos. Se for para... Veja bem, não é o governo russo, não. Russos, pessoas russas poderiam ser agredidas pela rede social com discurso de ódio, né? Que isso não geraria nenhum problema para a plataforma. E você sabe que os metadados que são utilizados aqui na rede social, do YouTube, do Facebook, do Instagram, pode fazer com que esse vídeo aqui tenha baixa visualização. Determinadas palavras que você utiliza aqui, que você digita, pode fazer com que o YouTube direcione para isso ter mais ou menos visualizações. O Facebook pode direcionar isso aqui para ter mais ou menos visualizações. Nada disso é aleatório. Essa rede tem dono. E esses donos têm interesses políticos, estão ligados a determinados governos. Não existe rede social livre, não existe mídia livre. É uma inocência, uma infantilidade se acreditar nisso. O que pode ter, na melhor das hipóteses, é a pluralidade. Então, te convido a conhecer, por exemplo, a RT em espanhol, TV russa que eu assisto. Leia o jornal russo, The Sputnik News. TV russa, TV chinesa, GTN de espanhol, entre outros. Isso sim, uma visão um pouco mais plural. É perfeito? Não. Tem mentira do outro lado russo? Tem. Lógico que tem. Mentira é arma de guerra. Agora, quando você diz que tem mentira do lado russo, você está achando que não tem mentira na CNN, onde você vê? Não tem fake news na Globo News? Não tem fake news em outras mídias que você assiste? Então, vamos deixar de ser inocente, vamos compreender que mídia tem lado. A opinião que você passa, tudo tem lado, inclusive eu, lógico, tenho. A informação que eu resolvo passar aqui, que eu resolvo não passar, determina a minha visão de mundo e aquilo que eu quero passar para vocês. Então, não existe neutralidade, o que pode existir é pluralidade. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Pedir para vocês curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. Quem já é inscrito, clica aqui para ativar as notificações, todas as notificações para vocês serem avisados de outros vídeos que eu vier a fazer. Ok, pessoal? Um abraço. Até semana que vem.